Bom, separei um sermão que Deus ele já tinha falado comigo a respeito do tema, e eu acredito que, de certa forma, como foi escrito esse texto, acredito eu que, de certa forma, ele tem podemos dizer assim, vai trazer edificação para nós, porque é uma carta que foi destinada a uma igreja. E o texto que eu quero ler é Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Da forma que eu quero trazer esse sermão, é bem da forma que o pastor traz, e que, infelizmente, a gente vê muito pouco as igrejas pregando desta forma, que é uma forma expositiva. Ela exige um pouquinho mais de estudo, ela exige... Oi? Apocalipse 2... versículo 1 ao 7. Ela exige, de certa forma, um pouco mais de estudo. A gente precisa entender um pouco a respeito do autor, a quem ele escreveu, onde aquela igreja vivia, onde é que aquele povo vivia, como é que era aquela igreja e tudo mais. Então, o texto que nós vamos ler, ele fala da seguinte maneira. Todos os irmãos encontraram, né? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, e o achaste mentirosos. E tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bom, essa carta, nós temos por autor o apóstolo João. A gente pode verificar que ele é o autor da carta. No próprio capítulo 1, versículo 1, que é dito: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, enviando por intermédio do seu anjo, que notificou ao seu servo João. Essa carta ela foi escrita aproximadamente, pelo que eu fui pesquisando, aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. E o destino do livro de Apocalipse, ele tem como destinatário as 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor. Isso a gente encontra no próprio versículo 11 do capítulo 1, dizendo o que vos escreve em livro e manda as 7 igrejas, sendo elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, esse livro de Apocalipse, ele, em primeira instância, foi pelo Espírito Santo entregue ao apóstolo João, de uma forma que Deus revelou a ele, que o Espírito Santo revelou a ele, coisas que precisavam ser ditas às 7 igrejas que se encontravam na Ásia, que hoje não é mais a Ásia ali, e sim hoje onde essas igrejas ficavam, hoje se encontra hoje a Turquia. Então, a gente verifica que e tem algumas pessoas que têm uma interpretação a respeito dessas 7 igrejas, e eles levam elas como 7 épocas da igreja até os dias de hoje. E alguns dizem que nós vivemos o tempo da igreja de Laodiceia, a qual Jesus ali diz que eles, ao invés de serem frios e quentes, na verdade são mornos, e Jesus tem vontade de vomitá-los. Mas eu acho que essa interpretação de levar aqui a igreja de Éfeso era a igreja do primeiro século, a igreja de Esmirna, as outras iam ao tempo dos séculos, e hoje nós nos encontramos na igreja de Laodiceia. Eu acho que essa interpretação é um pouquinho falha,
E eu entendo que essas 7 igrejas, elas podem, para nós hoje, ser 7 momentos que a igreja de Deus no mundo pode viver. E o Espírito Santo de Deus, ele me levou a falar a respeito da igreja de Éfeso, que é uma igreja que a gente verifica no texto, que ela era uma igreja que em questão de doutrina, em questão de conhecimento, em questão de doutrina mesmo, de saber a respeito das coisas de Deus, eles eram pessoas excelentes. Eles viviam de forma que, com referência à ortodoxia, eles eram excelentes. Tanto que Jesus, revelando ao apóstolo João, ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que vocês não suportam homens maus, e que puseste à prova aqueles que estavam se declarando como apóstolos, mas eram falsos. E ele também elogia que aquela igreja tinha perseverança para suportar as provas por causa do nome de Jesus Cristo, e não se esmurecia. Porém, ele traz um alerta à igreja. No versículo 4, ele diz: porém, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a igreja de Éfeso, como eu falei, ela fazia parte da capital da Ásia, que hoje é a Turquia, e tem por seu fundador dessa igreja o apóstolo Paulo. E acredito que pelo fato de ter o apóstolo Paulo como fundador dessa igreja, é por esse fato que ela vivia realmente uma ortodoxia correta. Ela vivia fielmente ao que realmente os apóstolos ensinavam, ao fundamento dos apóstolos. Por isso que elas eram tão boas quando se tratava de doutrinas. Mas já teve como pastor o próprio Apolo, o próprio Pedro e João como pastores dessa igreja. Por isso que eu acredito que realmente eram pessoas que tinham a instrução. E trazendo para a nossa igreja, hoje nós podemos dizer, nós temos uma boa teologia sendo pregada, se nós formos comparar as teologias que a gente vê aí fora. Que na verdade a gente não pode nem levar como teologia, mas sim como heresias que são pregadas aí fora. E a gente tem visto na vida do pastor Nivaldo, no que ele tem pregado e ensinado, que hoje, referente à igreja de Éfeso, nós podemos nos comparar a eles nessa questão. Porque aquele a qual Deus colocou aqui para estar à frente desse trabalho, desta igreja, é uma pessoa, é um pastor que sempre tem se preocupado com uma boa ortodoxia, entregar realmente o que o texto tem falado. E como disse, da forma que estou tentando trazer aqui, a forma expositiva, eu, pelo que já congreguei em algumas igrejas aqui, é a primeira vez que eu vejo um pastor pregar dessa forma. Eu já preguei quando frequentei a Assembleia de Deus, e devido fazer parte da Assembleia de Deus, da forma como eles pregam, como eles ensinam, eu nem sabia que existia uma forma de pregar expositivamente. Porque sempre quando eu chegava para ouvir algum pregador, ou até mesmo para preparar algum sermão, que às vezes me colocavam para pregar para os jovens, eu pensava num tema e tentava encontrar um trecho bíblico que se encaixasse naquele tema. E na verdade a pregação que deve ser feita é a gente analisar o texto bíblico e entender o que ele quer falar para a igreja. A gente sabe que isso aqui, como ocorreu ali no primeiro século, era destinado, como disse, a 7 igrejas. Mas ao longo, como a palavra de Deus é para a igreja, ao longo, essa palavra realmente é para nós, porque ao longo Jesus foi deixando essa palavra até a sua vinda, e como o objetivo dessa carta é estimular a fidelidade, a perseverança em meio às tribulações, e nos alertar quando estamos realmente caídos e tudo mais, então eu acredito que ela serve para os nossos dias de hoje. A palavra de Deus não foi somente para aquele povo das 7 igrejas da Ásia, mas para nós também. E trazendo para nós a igreja de Éfeso, como tinha falado anteriormente, nós temos aqui uma boa teologia comparado ao que nós vemos aí fora. Muitas vezes eu já vi pregadores iniciar um sermão com um trecho bíblico e concluir com algo que não tinha nada a ver com o que ele leu no início. E hoje, graças ao nosso Deus, por sua maravilhosa graça, tem concedido realmente uma pessoa, o pastor Nivaldo, para estar à frente realmente trazendo o que o texto bíblico fala. E muitas das vezes nós somos confrontados pelo texto bíblico, como esse sermão que eu separei, nos confronta de certa forma, porque Jesus fala ao apóstolo João para ele avisar a igreja que ele primeiramente conhece as obras daquela igreja. Conheço as suas obras,
conheço a ortodoxia, conheço a teologia, sei que vocês estão corretos nisso. Mas ele no versículo 4 diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho até ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Então a gente consegue verificar no versículo 1 que primeiramente Jesus, quando fala o apóstolo João, dizendo que ele conserva na mão direita as 7 estrelas e os 7 candeeiros. Essas 7 estrelas e 7 candeeiros está relacionado às 7 igrejas. Então ele primeiramente, como o texto nos diz, ele primeiro conserva na mão direita e anda no meio, ou seja, Jesus conserva a sua igreja e anda no meio dela. No versículo 2 ele já mostra uma intimidade com a igreja. Conheço as tuas obras, eu sei da tua fidelidade doutrinária, eu sei do teu discernimento a respeito da Escritura. No versículo 3 ele já mais uma vez elogia que reconhece a perseverança daquela igreja em meio às suas provas. E nós chegamos no versículo 4, na exortação a qual Jesus diz que abandonaram o primeiro amor. O que eu posso entender a respeito desse trecho a qual ele diz abandonaram o primeiro amor? Eu consigo entender que muitas das vezes nós vivemos um amor, um relacionamento com Jesus de uma forma automática. E podemos trazer como um exemplo um relacionamento entre marido e mulher. No início, quando você conhece a sua esposa, seu marido, nós vivemos uma paixão de qual a gente quer sempre estar próximo, a gente quer ter, se possível, sempre ligar para a pessoa, perguntar como é que ela está, se importar. E com o tempo, infelizmente, não deveria acontecer, mas a gente começa a viver num modo automático, vivendo dessa forma. E o que me parece é o que Jesus está relatando a respeito da igreja. Vocês são bons em teologia, vocês entendem o que o texto diz. Eu coloquei uma pessoa instruída para mostrar para vocês o que realmente eu quero a respeito de vocês. Porém, vocês estão vivendo num modo automático. E com isso eu posso trazer algumas perguntas para a gente poder fazer para nós mesmos. Primeiramente, entender se Jesus aqui está trazendo, e acredito eu que por inspiração do Espírito Santo, para nós que estamos aqui, nós devemos nos perguntar se realmente essa palavra, anteriormente ela falou a mim, antes de trazer aqui para a igreja, mas eu fico pensando, primeiramente, onde eu caí? Onde eu caí para deixar de ter aquele amor intenso por Jesus? Eu me lembro num período que meu pai foi transferido para a cidade da Palhoça, em Santa Catarina, e eu tinha muita vontade de voltar para cá, porque eu tinha muitos amigos aqui, e tinha a igreja a qual eu congregava, e eu fui para lá, não conhecendo ninguém, não sabendo em que igreja eu poderia congregar, quem eu conheceria lá. E eu lembro que, não por mérito meu, mas eu orava constantemente a Deus para que eu voltasse para essa cidade aqui. Orava constantemente, botava muitas vezes meu celular para despertar em 3 horários do dia para poder orar, para que Deus movesse de alguma forma, fizesse algum milagre e eu voltasse para essa terra, para essa cidade aqui. E com isso eu sempre sou confrontado quando eu leio esse texto bíblico, porque hoje, muitas das vezes, eu não tenho mais feito e orado da forma que eu fazia antes. Porque, quem sabe, eu estude a Sagrada Escritura para aprender mais a respeito de Jesus, a respeito do que Ele quer falar, mas não tem um relacionamento íntimo. Como Ele diz, vocês perderam aquele primeiro amor, de que vocês estavam entusiasmados para fazer. E se a gente for ler o próprio livro de Atos, quando o apóstolo Paulo chega àquela cidade de Éfeso era tomada por feitiçaria. Tanto que existiam escolas que ensinavam feitiçaria. Deixa eu só verificar o texto bíblico que informa a respeito. Atos 19, se vocês quiserem anotar e depois ler, Atos no capítulo 19, ali é o início daquela igreja. E essa igreja iniciou com um grande avivamento.
porque o texto de Atos, ele relata que essa igreja que tinha era tomada, como eu disse, por feitiçaria. Quando o apóstolo Paulo chegou lá e começou a pregar, e ali fundou-se a igreja de Éfeso, o texto nos relata que as pessoas que viviam aquela feitiçaria e tudo mais, eles começaram a queimar os seus livros de feitiçaria em praça pública. E podemos entender que era a respeito desse primeiro amor que Jesus estava falando. Vocês negaram as obras más que vocês praticavam anteriormente, vocês eram intensos em amor para comigo, vocês não se preocupavam com o risco que poderia ocorrer a respeito desse amor que vocês tinham intenso por mim, mas agora vocês estão vivendo somente uma teologia que é verdadeira, que é a minha palavra, que é a minha forma de demonstrar quem eu sou para vocês, mas vocês não estão mais tendo aquele primeiro amor de se entregar realmente para mim. Vocês vivem como um relacionamento automático, a qual não passa disso. Vocês são bons na teoria, mas na prática de se entregar e de viver da forma que devem viver, em relacionamento íntimo comigo, porque esse relacionamento pode ser que Jesus estava se referindo a respeito de algo que é realmente só nós e o próprio Deus. Não nós e a comunidade, porque referente à comunidade eles estavam bons, porque eles repreendiam os falsos mestres que entravam ali dentro da igreja para tentar pregar heresias. Tanto que interessante que no versículo 6, Jesus diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas aqui, uma boa parte dos teólogos estudiosos falam a respeito desses nicolaítas, que eles eram possíveis discípulos de Nicolau, que no capítulo 6, versículo 5 de Atos, fala a respeito de Nicolau, que se converteu ali, que foi um discípulo dos apóstolos, e alguns interpretam que ao longo esse discípulo Nicolau, ele se perdeu e começou a criar algumas heresias e tudo mais, porque a igreja do primeiro século, ela vivia dois extremos, que até o livro de Judas, ele fala um pouquinho a respeito de um extremo que era um extremo libertino. As pessoas interpretavam que a graça foi revelada, o véu foi rasgado, então Jesus não se importava mais com as minhas atitudes, porque eu era salvo totalmente pela graça, como o capítulo 2 de Efésios informa, que o pastor até está pregando a respeito de Efésios. Eles interpretavam então que essa graça me livrava de ser um praticante de boas obras. Então existia um extremo que levava para o lado libertino, ao qual não importava, eu posso ir no templo pagão, comer uma carne sacrificada lá, eu posso ir e ter relações sexuais com as meretrizes e tudo mais, porque a graça me cobre disso. A graça não se importa com as minhas atitudes, porque a graça, é de graça. E existiam os judaizantes que achavam que é pela prática da lei de Moisés que vocês vão ser salvos. Mas existe entre o legalismo e a libertinagem, existe uma ponte segura que eu sempre gosto de falar, que é a liberdade que nós temos em Cristo. A liberdade não para pecar e pecar de qualquer forma e se atirar no pecado. Não, mas para ter a consciência de que Jesus quer que nós vivemos uma vida santa. Então, esses nicolaítas, pelo que nós temos informado a respeito da história e tudo mais, eles eram pessoas que tinham pendências para a libertinagem. Eles falavam assim: irmãos, é pela graça, ele não está se importando com as tuas obras. Tanto que eles eram libertinos na parte sexual e tanto no comer carne sacrificada a ídolos. Paulo, ele fala a respeito dessas coisas, não quero entrar a fundo, mas só para entender um pouquinho a respeito dessa carne sacrificada a ídolos. Paulo, ele não proíbe a igreja, porque muitas das carnes que sobravam, elas iam para o açougue, e ali, tanto que em Romanos, Paulo fala um pouquinho a respeito disso. Ele diz, se não me falha a memória, no capítulo 14, ele diz que se vocês forem no mercado e comprar uma carne, provavelmente ela vai ser sacrificada a ídolos. Mas a consciência de vocês está limpa quanto a isso, vocês podem comer. O que vocês não podem fazer é ir ao templo pagão e comer aquela carne sacrificada a ídolos. Então, isso que os nicolaítas falavam, vocês podem ir lá e participar de um culto pagão e até mesmo ter relações com as prostitutas que frequentam aquele templo e comer as carnes sacrificadas, porque é graça, vocês não precisam se preocupar com isso.
Mas aqui a igreja de Éfeso, tanto que ela condenava os apóstolos, os homens maus e os falsos apóstolos que vinham pregar coisas contrárias ao que Paulo, ao que João, ao que Pedro trouxe para eles, eles também, como Jesus informa, tens contudo a teu favor, igreja de Éfeso, que odeias as obras dos nicolaítas, esses homens libertinos, vocês odeiam as obras dele, e Jesus diz, as quais eu também odeio. Então, há pontos positivos na igreja de Éfeso, há muitos pontos positivos importantes, porque eles dificilmente iriam se desviar da verdade. Como eu trago aqui para a igreja, nós não somos pessoas perfeitas. Infelizmente não somos, só seremos quando estivermos na glória com Ele. Mas uma boa teologia, como o próprio Paulo informa a Timóteo, se não me falha a memória, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz que a palavra de Deus, ela é boa para instruir nós, os cristãos, a viver de forma louvável a Deus. Então, eles viviam de forma louvável a Deus externamente. Eles não eram pessoas imorais, porque eles odiavam as obras dos nicolaítas, odiavam os falsos apóstolos que pregavam heresias. Porém, havia se apagado algo dentro deles que era uma chama de amor realmente. É como se eles vivessem somente na teoria, numa teoria e prática externa. Porém, internamente neles, quem sabe não havia mais um desejo de realmente estar louvando a Deus, engrandecendo a Ele, de uma forma, podemos dizer assim, de uma forma natural e de alguém apaixonado por Jesus, pelo que Ele fez, por Deus e tudo mais. Então, a quantia de pontos positivos que há na igreja de Éfeso, se a gente fosse levar em consideração para nós, a gente olha, poxa vida, realmente eles tinham uma teologia boa, eles viviam de uma forma moralmente boa, diferente de outras igrejas, se os irmãos forem lendo, se não me falha a memória, até o final do capítulo 3, fala a respeito das igrejas. A própria igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha se desviado também no esfriamento. Existem igrejas ali que tinham deixado o mundanismo entrar, a libertinagem entrar. Porém, a igreja de Éfeso, se nós olhássemos de forma externa, a gente dizer, é uma igreja perfeita. Tanto que muitas pessoas, muitas das vezes falam assim, nós devíamos voltar a ser como a igreja do primeiro século. Mas nós não devemos nos enganar, porque a igreja do primeiro século enfrentava muitos problemas. Se nós vemos nas cartas que Jesus revela ao apóstolo João para trazer exortações, a gente vê muitos defeitos nessas igrejas. E essas igrejas, se a gente for ver, até pela própria fundação da igreja de Éfeso, que foi mais ou menos entre o ano 50 e 55 depois de Cristo, ou seja, passaram 30, 40, 50 anos, e essa igreja já estava com já tinha perdido a chama do primeiro amor. Ou seja, igrejas que ouviram a mensagem do próprio apóstolo Paulo. Então, levando isso em consideração, muitas das vezes nós, devido aos nossos problemas, os nossos afazeres, nós esquecemos de ter uma intensidade de amor por Jesus. Muitas das vezes nós pensamos, e isso eu posso trazer como um esfriamento da igreja, é que muitas das vezes nós não pecamos porque pode ser ruim para as pessoas, o que elas vão achar de nós. Mas não, nós devemos ter como o Espírito Santo nos aquecendo, a gente agir não porque as pessoas vão olhar e ver que é errado, mas porque desagrada a Deus. Isso nós podemos levar como um esfriamento, querendo ou não que essa própria igreja, não sei se dessa forma enfrentava, mas trazendo para os nossos dias de hoje, como aplicação, que muitas das vezes nós agimos pensando no que as pessoas vão pensar lá fora. E dentro de nós há um esfriamento, porque nós deveríamos estar pensando o que Deus pensa a respeito disso. Eu não vou me envolver com prostituição porque é imoral, correto. Mas porque eu não tenho o desejo primeiramente de entender que a prostituição é um erro e é um pecado grave e é uma ofensa contra Deus. Muitas das vezes nós pensamos, eu não vou roubar porque é imoral, eu posso ser preso. Não, eu não vou furtar algo porque primeiramente desagrada a Deus. E isso é realmente ter a chama do primeiro amor. Aquela igreja sabia muito de teologia, volto a falar. Mas ela estava fria, como Jesus diz. Eu tenho contra vocês, vocês perderam o primeiro amor.
Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Vocês reconhecem os falsos mestres, mas dentro de vocês falta aquela chama do Espírito Santo, que o próprio apóstolo Paulo, a Efésios, ele fala já, a igreja de Éfeso, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sejam sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Isso vocês vão encontrar no capítulo 4 de Efésios. Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vocês devem ser sensíveis a Ele para entender quando vocês estão esfriando. Então, se a gente for verificar, quando no capítulo 4 ele fala isso, ou seja, passaram aproximadamente uns 30, 40 anos, e eles esqueceram a mensagem que foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, enviada para eles como carta. Eles esqueceram daquilo. Eles esqueceram daquela chama que ardia dentro deles ao ponto de eles irem em praça pública queimar os livros de magia que tinham um valor imenso. Eu vou até ler o capítulo, o último versículo de Atos 19, se os irmãos quiserem acompanhar, porque é bem interessante que ele, para mostrar realmente aquela chama do primeiro amor que havia no coração daquela igreja, e que, chegando ali a revelação do apóstolo João, ele mostra que eu tenho contra vocês isso, vocês têm esfriado. Deixa eu só confirmar se é Atos 19. Sim, Atos 19, no versículo 20. No versículo 20, versículo 19 e 20. Vamos ler o versículo 18, 19 e 20. Que a palavra de Deus nos diz assim. Os irmãos encontraram? Sim. Diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Denários correspondia a um dia de trabalho. Aí imagina, 50.000 denários, se a gente for ver realmente no valor da época, ou seja, 50.000 dias de trabalho, era um valor muito alto. E eles, com a chama realmente do Espírito Santo e convencimento de que aquilo era errado, eles queimaram em praça pública todos aqueles livros. Só que, ao passar do tempo, eles foram, infelizmente, esfriando, e é o que o apóstolo João envia para eles como alerta. Mas Jesus conclui no versículo 7, dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Anteriormente, eu quero só ler o versículo 5, voltar para o versículo 5 para mim, só depois concluir aqui o versículo 7. No versículo 5, Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho contra ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro ali é o castiçal, ou seja, algo que portava a luz. Alguns teólogos interpretam que quando Jesus fala a respeito desse candeeiro, ele diz: eu vou remover a luz, ou seja, a luz do Espírito Santo do meio de vocês. Porque vocês não estão mais voltando ao primeiro amor, e se você não se arrepender, eu vou remover, vocês vão deixar de ser igreja. Ou seja, vocês não estão mais de uma forma interna e de um relacionamento íntimo comigo sendo igreja. Externamente todos vão olhar e vão dizer que vocês são uma igreja, mas eu que conheço o coração de vocês, esquadrinho ele, vejo que quem sabe vocês estão mais preocupados em aparência do que no íntimo de vocês para comigo. Então ali Jesus diz: se vocês não se arrepender, eu vou remover o candeeiro, ou seja, o que portava a luz para eles ali. Remover do meio de vocês. Mas no versículo 7 ele diz: quem tem ouvidos, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui a gente pode ver que realmente só pode ouvir e se arrepender realmente quem é a igreja. Quem não é, não tem como, porque nós vemos ali, quando Paulo fala à igreja de Éfeso, que ele diz que vocês estavam mortos anteriormente em delitos e pecados, e Deus, pelo seu Espírito, ressuscitou vocês. Ou seja, se nós formos levar para
ali Paulo está falando de uma morte espiritual que eles viviam anteriormente e depois ressuscitaram em Cristo espiritualmente para a salvação. Mas se a gente for interpretar e verificar de uma morte física, um morto fisicamente não escuta, um morto fisicamente não quer alimento porque ele está morto. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, ou seja, aqueles que ressuscitaram das trevas para a luz, se vocês têm ouvidos, ouçam o que o Espírito está falando à igreja. Aquele que venceu, ou seja, aquele que se arrepender, voltar ao primeiro amor, voltar às práticas das primeiras obras com intensidade e com o pensamento de que vocês estão fazendo algo para mim, não por aparência, a essas pessoas, a essa igreja, ele dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Interessante que em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, eles são retirados e não podem mais comer aquele fruto. Mas nós, que estamos aqui, somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus que tem falado isso a nós que estamos aqui e estamos ouvindo realmente o que o Espírito Santo de Deus tem falado para nós, para que nós voltemos às práticas das primeiras obras, voltemos a ter o primeiro amor, a qual é intenso, a qual a todo instante quer estar próximo do Senhor, quer estar conversando com Ele, quer estar sabendo a respeito, o que Ele acha a respeito das nossas decisões, que vejo isso como um primeiro amor, que se importa com o que Jesus pensa a respeito de nós, o que Ele quer que a gente faça, da forma que Ele quer que a gente venha agir. Nós que somos igrejas, iremos nos alimentar dessa árvore da vida, e é isso que a carta de Apocalipse, apesar de ser uma carta muito difícil, que algumas das vezes nós não podemos interpretá-la de forma literal, mas algumas partes nós temos que interpretar de uma forma alegórica, simbólica, porque as revelações que o apóstolo teve eram a respeito das coisas do fim. Então, mas nós podemos entender aqui que o Espírito Santo, ele nos chama, o próprio Jesus Cristo nos chama como igreja para ouvir a voz dele e nos arrependermos, porque muitas das vezes nós caímos e nós temos que nos lembrar de onde caímos. Quem sabe a minha queda foi me preocupar muito com as coisas terrenas, que é o que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios ele fala, que se a nossa vida se resume somente às coisas terrenas, nós somos os homens mais miseráveis dessa terra, porque o nosso pensamento tem que estar no alto, que é o que ele fala em Colossenses, pensar nas coisas do alto. Então, se a nossa mente realmente estiver pensando nas coisas de Deus, nas coisas do alto, é difícil que esse amor se esfrie, porque o nosso anseio será somente estar com Ele. Então, uma pergunta que eu deixo para os irmãos é que se nós estamos vivendo realmente cada dia como uma novidade de relacionamento e vida com Jesus, ou nós estamos vivendo num modo automático, a qual nós temos um compromisso de vir numa reunião de domingo, porque é um compromisso, eu preciso estar aqui, e isso não é ruim, não é ruim. Nós temos que ter um compromisso de estarmos aqui entre irmãos reunidos e falando e compartilhando a respeito das coisas de Deus. Isso é de uma forma muito importante realmente estarmos aqui, porque se não estivéssemos aqui, apesar de, não porque eu estou falando essa mensagem, apesar de que creio eu que está ficando de forma clara para os irmãos o que o Espírito Santo de Deus quer falar, mas que nós estejamos aqui para, se nós não estivéssemos aqui ouvindo essa mensagem, quem sabe estaremos em casa, nos preocupando com outra coisa, com uma louça para lavar, com uma comida que já está sendo pronta para ser feita, nós estamos aqui para ouvir. Então essa é a importância de estarmos reunidos, mas nossa vida espiritual e vida com Deus não se resume somente a isso, a vir 4 ou 5 domingos, dependendo do mês, aqui se reunir, cantar louvores e voltar para casa, e o nosso relacionamento íntimo com Ele ainda permanecer da mesma forma, uma forma automática, monótona, sem um relacionamento intenso, da qual eu hoje posso usar como exemplo, mas a gente sabe que somente a pessoa perfeita é Jesus Cristo, mas usaram como um exemplo de que hoje eu estou trabalhando agora em 2 empregos para poder construir minha casa. Tem dias que eu passo 1 dia e meio trabalhando, saio de um, vou para o outro, depois no outro dia volto para o outro. É cansativo. E quando a minha esposa, às vezes eu estou de noite no serviço, ela liga ali no WhatsApp uma videochamada, eu sinto uma alegria muito grande para esperar a folga do próximo dia de noite para eu poder ir para Morro Alto ver elas. Então,
Eu levo isso com uma analogia, podemos usar como uma analogia para a nossa vida espiritual. A gente dobrar os joelhos, orar a Jesus e ficar ansioso para encontrar Ele face a face. Isso deve ser maravilhoso e até de certa forma me emociona, porque é o anseio que tem que ter no coração de cada cristão. Essa chama de querer encontrar Ele, de se for possível, abandonar todas as coisas que são passageiras e correr para os braços de Jesus e viver intensamente com Ele, e depois que Ele retornar, vier buscar a sua igreja, a gente poder vê-lo face a face, ver realmente como Ele é. O apóstolo Paulo, ele diz que nós vemos a imagem de Jesus com uma forma embaçada ainda. Nós não vemos totalmente a glória dele. Nós vemos a glória dele descrita na Bíblia, mas nós não vemos ainda ele face a face. Então eu vejo esse primeiro amor de nós vivemos uma vida santa porque nós precisamos e queremos encontrar ele um dia. Não porque nós precisamos ser pessoas conservadoras e moralmente boas, mas ter essa chama dentro de nós de entender que a nossa vida ela se resume completamente em adoração a Jesus Cristo, como a sua igreja adorar a Ele, ser uma noiva que será, quando Ele voltar, encontrada sem mácula, sem defeito algum, como as virgens com a botija acesa ali, né, esperando Jesus Cristo ali, para que Ele veja realmente que nós estamos ali com o candeeiro aceso, esperando Ele e aguardando ansiosamente a vinda dEle para nos buscar. Acredito que os irmãos conseguiram, apesar de minha pouca experiência, e como falei a primeira vez que estou tentando pregar de uma forma expositiva, explicar o que o texto está falando e tentar trazer uma aplicação para a igreja, mas eu acredito que da forma simples os irmãos conseguiram entender que nós realmente precisamos, irmãos, nos entregar e ter um compromisso primeiramente íntimo com o Senhor, e depois acredito eu que o compromisso íntimo ele irá expressar de uma forma muito melhor nosso compromisso externo, porque nós iremos agir com intensidade, com amor, com a chama do primeiro amor. Então as nossas obras elas serão uma consequência desse relacionamento interno que nós já temos com Ele. Então isso é maravilhoso, como o pastor ele disse. A igreja aqui não é dele, e todos nós temos consciência disso. Então é maravilhoso que hoje ela não esteve com as portas fechadas, mesmo com a ausência do pastor, porque nós temos irmãos aqui que têm compromisso com a palavra de Deus e que hoje, após essa palavra, vão cada vez mais se entregar e ter uma intimidade, um relacionamento intenso com Ele, para que, se um dia o pastor, por qualquer outro motivo, estiver ausente, terá pessoas preparadas com a chama do primeiro amor do Espírito Santo ardendo dentro dos nossos corações para transmitirmos e fazer a vontade de Deus, que essa deve ser o nosso único e principal objetivo. Tudo deve divergir na glória de Deus. Tudo deve divergir na glória de Deus. Os nossos atos devem ser pensando na glória de Deus, as nossas escolhas devem ser pensando na glória de Deus, porque isso é ter a chama do primeiro amor acesa dentro dos nossos corações. Não nos importar se amanhã teremos o que comer, porque Ele mesmo diz: se aos pássaros Ele dá alimento, quem dirá para nós? Se nós lhe pedimos um pão, Ele nos dará uma pedra? Não, Ele nos dará alimento que primeiramente é um alimento espiritual, que é a palavra dEle, e não nos deixará faltar também um alimento físico, porque o próprio salmista fala que ele jamais viu um justo mendigar o pão, porque a confiança do crente tem que estar em Deus, não nas suas próprias obras, e assim nos desprendemos aos poucos deste mundo e sentimos a saudade e o anseio de estar na glória com Ele. Irmãos, é isso, que realmente a chama do Espírito Santo esteja dentro de nós, que uma analogia também com o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele fala que no dia do grande juízo terá alguns com obras comparadas à madeira, a coisas que queimam facilmente. São postas ao fogo, a madeira irá queimar rapidamente. Mas há alguns que têm suas obras de prata, de ouro, de diamante, algo que não vai queimar no fogo. E que nós sejamos crentes completamente com obras de ouro. Não, o nosso relacionamento íntimo é madeira, usando esse exemplo, e a nossa vida prática externa é ouro, para quem olha externamente. Mas
Nós temos que ser completamente ouro, usar um exemplo assim, completamente ouro, para que quando formos postos à prova, no fogo, no grande juízo, as nossas obras permaneçam e assim venhamos a viver com Ele. Que Deus seja louvado e vamos orar ao Senhor e pedir para que essa palavra venha ser como uma espada realmente de dois gumes que perfura o nosso ser e entra no nosso coração como algo frutífero. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui transmitindo a mensagem à tua igreja, a qual falou fortemente comigo durante a semana e hoje mais ainda, Pai. Mais ainda porque a minha semana não foi fácil e creio que as semanas dos irmãos também não foi fácil. Os dias não são bons, Pai. Os dias são maus. Cada dia nós vemos a nossa situação sendo mais estreita ainda quanto à tua vontade. Porque cada dia mais o mundo tem sido libertino, Pai. E que nós venhamos nos manter firme, tanto externamente quanto o nosso interior, em compromisso contigo, com a chama do primeiro amor acesa. Que nós venhamos ter sensibilidade ao teu Espírito Santo e essa sensibilidade não venha entristecer o teu Espírito Santo e jamais apagá-lo de dentro de nós. Que o nosso candeeiro, Pai, o nosso castiçal, está sempre aceso, com sensibilidade à tua palavra, Deus. Nós nada somos, tudo é pela sua graça, mas que essa graça seja confirmada nesse relacionamento intenso contigo, Deus. Muito obrigado, Pai. Tu és um Deus perfeito, bondoso e maravilhoso. Tu és um Deus que nos traz paz em meio às lutas. Muito obrigado, Deus. Em oração silenciosa nós venhamos nos despedir e ir para a nossa casa com essa palavra queimando dentro do nosso coração.